E aí, gente, tudo bem? Daí mais um vídeo aí. Os últimos que eu fiz, falei sobre a carta aos Hebreus. E vou continuar falando sobre a carta aos Hebreus. É um texto que fala sobre fé, sobre persistência, sobre continuarmos firmes, né, seguindo aí a Deus e tendo Cristo como modelo principal em todas as coisas. A carta aos Hebreus, ela faz um paralelo muito grande, né, com as tradições e os rituais do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para você ter comunhão com Deus, para você demonstrar a sua fé, você fazia rituais, né, fazia os sacrifícios, você ia ao templo. E a carta aos Hebreus vai dizer que tudo isso foi substituído, que em Cristo, que é o nosso sumo sacerdote na época do Antigo Testamento, tinha a função de fazer a ligação entre o indivíduo e Deus, né? Quem hoje faz isso por mim e por você é Jesus Cristo. Então, por isso, ele é o nosso sumo sacerdote. Nós não temos intermediários. Se você precisar de uma oração, eu posso orar por você, minha esposa pode orar, o seu irmão pode orar por você. Então, nós podemos orar uns pelos outros em nome de Cristo. Por quê? Porque em Cristo, né, nós temos plena ligação com Deus. E a carta aos Hebreus também né, além de um tratado teológico sobre a pessoa, a divindade de Cristo, a superioridade de Cristo em relação aos anjos, também é uma carta de ânimo, né, porque parece que essa comunidade, nós não temos certeza de quem eram os seus destinatários, quem eram esses hebreus, mas eles estavam passando por dificuldades, né? Medo, né? Perseguição, medo da morte, simplesmente por reconhecerem Jesus Cristo como Salvador, como Messias, como aquele que poderia trazer a salvação. E um dos textos que fala sobre ânimo, né? Que tenta motivar esse grupo, é Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, de 1 a 3, vai dizer o seguinte, eu vou ler para você aqui. Destarte nós também que estamos cercados por tal nuvem de testemunhas. Rejeitemos qualquer fardo e o pecado que tão bem sabe envolver-nos. E corramos com persistência o certame que nos é proposto. De olhos fitos naquele que é o iniciador da fé e a conduz à realização, Jesus, o qual, renunciando à alegria que lhe era devida, sofreu a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Sim, pensai naquele que sofreu da parte dos pecadores tal oposição contra si, a fim de não vos deixardes desencorajar pelo desânimo. Mais uma vez a gente fala aí do desânimo, né? Em meio a essa pandemia, em meio a tanta coisa aí que tem nos acontecido, a gente fica realmente desanimado, né? Doenças, problemas com dinheiro, problemas familiares, né? A política em nosso país aí que está uma bagunça, né? Seja âmbito estadual, federal, municipal, aí temos sempre tido problemas. Agora a gente está com problema aí, inclusive aumento de preços, né? Um absurdo, né? O arroz, o alimento básico, alimentos básicos aí, com preços lá em cima, né, simplesmente por ganância, né, porque as reportagens vivem dizendo que o agronegócio está bom, prosperou com a pandemia. E por quê? Né, estamos pagando mais caro pelos alimentos? Porque existem pessoas gananciosas, porque existem pessoas que são ruins, que são maldosas, que não estão preocupados realmente com o outro, estão preocupados com o lucro. Isso acontece na política, isso acontece com aquelas pessoas que detêm o capital, com os donos de empresa. A gente tem muita gente ruim por aí. E essas notícias ruins, esses problemas ruins, né? Tem gente na religião fazendo coisa ruim, né? Isso acaba desanimando. É claro que os problemas que aquele grupo lá em Hebreus enfrentava eram perigos que levavam até a morte, por professarem a fé. Muitos de nós não passam por perigos assim, mas passamos por situações que nos desanimam. Passamos por situações que fazem com que percamos o foco. Eu queria chamar a sua atenção para que você pensasse o seguinte: quem é o seu foco? Onde está o seu objetivo? O nosso foco é Jesus. O nosso objetivo é sermos semelhantes a Jesus.
Nosso objetivo não é sermos semelhantes às grandes empresas, como igreja, porque a igreja não é empresa, apesar que tem muita igreja que se comporta como empresa, mas nós devemos nos comportar como igreja à semelhança de Jesus. Como homens e mulheres, jovens e adultos, precisamos nos comportar como pessoas que refletem a imagem de Jesus. Pessoas que olham para Jesus. Pessoas que veem Jesus, aquele que se sacrificou, aquele que era Deus, não levou isso em conta, veio até nós, viveu entre nós, sofreu tudo aquilo que todos nós sofremos como seres humanos e por amor a mim e a você morreu na cruz, para nos dar a certeza e a garantia de que um dia nós iremos viver eternamente ao lado de Deus. E também para nos mostrar que é possível, apesar desse mundo desanimador, apesar desse mundo malvado, corrupto, cruel, nós podemos viver fazendo a diferença. Então, apesar dos problemas, diante dos problemas, nós temos testemunhas vivas de que é possível viver à semelhança de Jesus, que é possível viver segundo os valores do reino de Deus, de amor, perdão, compaixão, fraternidade e assim por diante. Todo o capítulo 11 de Hebreus fala sobre testemunhas, as testemunhas da fé. E o capítulo 12 inicia falando sobre isso. Diante de tantas testemunhas, cercado por tantas testemunhas, por homens e mulheres que deram a vida, que viveram de maneira diferente, amando o próximo, tendo compaixão, vivendo uma fé sincera, fugiram do pecado, viveram a vida longe da mentira. Tem muita gente hoje que está mentindo para ela mesma, que vai à igreja, aí diz que lê a Bíblia, diz que ora, mas está mentindo, está vivendo uma vida de pecado, de mentira, uma vida de fachada. A gente fala muito dos políticos, a gente está entrando aí em época de eleição, daqui a pouco tem aí campanha eleitoral, e a gente vai ver aí os políticos com as suas máscaras, com as suas fachadas, beijando criança que não vai poder beijar a criança por causa da pandemia, não vai, as passeatas hoje vão ser diferentes, mas pessoas que mostram uma coisa que na verdade são outra. E tem muita gente que vive o evangelho dessa maneira. Não se engane, seja sincero, viva o evangelho de maneira sincera, porque não dá para enganar Deus. Você só traz tristeza para você, para sua família, e não adianta que você não vai enganar Deus, porque Deus sabe o que está no nosso coração. Então, diante de tantas testemunhas, diante do desafio que a nossa sociedade requer de cada um de nós, para que vivamos o evangelho, para que façamos a diferença, fuja do pecado, corramos com persistência, o verso 1 vai dizer aqui, corramos com persistência o certame que nos é proposto. Então, essa vida que nos é proposta, que vida? Essa vida de semelhança a Jesus Cristo. Sejamos persistentes. Não deixe a maldade dos políticos, não deixe a corrupção dos religiosos, não deixe a maldade do mercado capitalista, não deixe a frieza da sociedade te contaminar, te desanimar. Continua vivendo e andando de cabeça erguida, olhando para o alto, olhando para Jesus Cristo acima de tudo. Olha o verso 2. De olhos fitos naquele que é o iniciador da fé e a conduz à realização, Jesus Cristo. Eu sou falho. Os homens e mulheres que estão ao nosso redor são falhos. Você é falho, mas Jesus Cristo não. Então, qual é o nosso objetivo? Olhar para Jesus, viver a semelhança de Jesus. O mundo é mau, gente. O mundo é mau. A gente tem visto isso. A pandemia tem demonstrado cada vez mais a maldade humana, a ganância, a corrupção, o engano, a mentira, a baixeza do caráter de muitas pessoas diante de uma doença mundial. Mas cremos num Deus bom, cremos num Jesus que é exemplo de vida, e é para Ele que devemos olhar, e é Ele quem nós devemos imitar. E aí eu quero terminar lendo novamente o verso 3. Sim, pensai naquele que sofreu da parte dos pecadores tal oposição contra si, a fim de não vos deixardes desencorajar pelo desânimo. Você está desanimado, está triste, está chateado, está preocupado, está ansioso. Entregue isso nas mãos de Jesus. Sentir isso é humano. Já falei isso várias vezes. Esses sentimentos são humanos,
são normais e são naturais, mas não deixe com que isso te paralise. Não deixe com que isso te tire a motivação de continuar a caminhada cristã. Porque quem vive os valores do reino, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, com certeza vive melhor. Pode não ter tudo, pode não ter a saúde que gostaria de ter, pode não ter o dinheiro que gostaria de ter, mas encara esses problemas e a vida de uma maneira melhor. Por quê? Porque entende que tem um Deus que está ao seu lado. Um Deus que não nos exime de problemas, mas que nos ajuda a lidar com os problemas. Um Deus que não nos cura de todas as doenças, mas que nos ajuda a entender que em meio a tudo isso nós estamos suscetíveis a tudo que todo mundo está. E em meio a tudo isso devemos fazer a diferença, porque não somos melhores do que ninguém. Então não estamos imunes à doença, não estamos imunes ao desemprego, mas nós podemos continuar caminhando alegres, felizes e contentes, porque somos semelhantes a Jesus. Que o nosso alvo é ser igual a Jesus, e não igual aos políticos, e não igual aos grandes empresários, e não igual a esses corruptos, ladrões, mentirosos que estão ao nosso redor. Olhe para os personagens bíblicos que foram exemplos de fé. Moisés, Paulo, os apóstolos, eles foram exemplos de fé. Pessoas como eu e você, com falhas, com erros, mas que tomaram a decisão de viver valores diferentes e de ter uma vida mudada pela presença do Santo Espírito de Deus e de Jesus Cristo. Que você tenha uma vida diferente, que você possa repensar a cada instante a sua relação com Deus e que os problemas, as dificuldades não venham te desanimar. Siga em frente, persista, corra o caminho que lhe é proposto, sabendo que temos um Deus que está ao nosso lado. Ele é o motivo da nossa caminhada, o motivo de acordarmos a cada instante, a cada momento. Valeu, gente. É isso aí. Domingo, 9 horas da manhã, se Deus quiser, a gente vai estar lá na igreja mais uma vez para bater um papo, conversar, rir, brincar, lermos, orarmos, lermos a Bíblia e orarmos juntos aí. Valeu? Abraço.